Meus irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Está dando início nossa EBD em síntese, essa de inteira responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mossoró. Nos acompanhe pelas mídias sociais, pela FM 96.3, pelos canais 8 e 38 da TCM, TV AD Mossoró, e o nosso canal no YouTube, EBD em síntese. Vai lá, compartilhe esse vídeo com outros grupos de Escola Bíblica Dominical e vai lá, tire suas dúvidas, coloque lá nos comentários as dúvidas que você tiver, que logo iremos responder a sua dúvida. Hoje, a lição de número 11, que tem por título Sendo Cauteloso nas Opiniões. Essa lição será no dia do pastor, então será maravilhosa esta lição. Esta lição, ela tem o seguinte: nosso textuário está bem enfático lá em Lucas capítulo 6, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Verdade prática diz o seguinte: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição, observe isso, que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Olha só o que a verdade prática ela já vai nos alertar, né? Então, quando nós julgamos as pessoas, nos colocamos numa posição que não é nossa, né? Nós não somos juízes para julgar a ninguém. Mas que julgamento foi esse que o Senhor Jesus ele falou justamente na leitura bíblica em classe? Mateus capítulo 7, versículos do 1 ao 6. Quando temos qualquer coisa, nós dizemos assim: não julgueis para não ser julgado. Só que as pessoas, de maneira errônea, têm entendido essa maneira de julgar em uma posição diferente daquela que o Senhor Jesus quis nos ensinar. Então, nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 7, versos do 1 ao 6. Nós não vamos ler para ganharmos tempos, que nosso tempo aqui é bastante resumido para podermos passar uma visão panorâmica da nossa lição. Então, observe tudo que vai ser falado, os textos bíblicos que vai ser falado aqui, para podermos acompanhar junto a lição. Temos também um livro de apoio da nossa lição maravilhosa, que está quase no final, que tem os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte da Igreja de Cristo. E o tema dessa lição, o tema geral, é a palavra cautela, né? Então, a definição de cautela é cuidado, preocupação, previdência. Então, tudo isso fala de cautela. Então, eu tenho que ter uma precaução ao afirmar ou falar algo. Nossa lição ela tem 3 tópicos, né? O primeiro tópico é não devemos julgar o outro. Temos 3 subtópicos, diz assim: aprendendo a se relacionar com os outros. Segundo subtópico é uma pergunta, ele diz: ninguém deve ser julgado. E o terceiro, o julgamento definido por Jesus. No segundo tópico nós temos: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E temos também 3 subtópicos: cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Subtópico 2, a inconsistência dos que possuem o espírito de crítica. E subtópico 3, outra pergunta: o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? E o tópico 3 diz o seguinte: e se formos julgados pela severidade de Deus? Mas o que é severidade? Vamos ver na nossa lição. Também temos 3 subtópicos. A primeira é uma pergunta: Deus é severo? Subtópico 2, outra pergunta: como Deus nos julga? E subtópico 3, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Então, é bem interessante que nesse texto da lição bíblica em classe, Jesus estava falando sobre um espírito de crítica ou uma arrogância que nos leva a termos o direito de julgar outras pessoas. Essa leitura, como já foi falado, ela tem sido bastante erroneamente interpretada. As pessoas usam esse texto para poder sobressair de algo que está fazendo ou falando que não condiz com as Escrituras. E o texto que ela vai dizer é: não julgueis para não ser julgado. Então nós vamos ver que tipo de julgamento o Senhor Jesus ele quer nos mostrar, né? Então, ao espírito de crítica e de arrogância
diga não, porque é justamente nesse ponto que nós vamos tratar. Temos que ter a cautela. É interessante que essa lição ela é quase parecida, o primeiro tópico, com a lição número 7, quando fala a respeito do sal e luz, né? Então, nós vamos ver nessa lição o que Jesus quis falar a respeito do não julgueis. As pessoas têm confundido bastante, né, essa passagem. Ele foi enfático nessa passagem ao declarar que não devemos julgar, a não seremos julgados, não sermos julgados, né? Então, Jesus aqui na introdução, ele continua destacando os valores, o que está na capa da nossa lição, os valores do reino, para apontar o quê? Uma conduta que nos pertence. Então, os valores, ele não muda. Olhe que a lição ela é uma sequência do Sermão do Monte. E como sal e luz, como nós já vimos na lição, nós somos sempre observados pelos outros, né? Então, nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra. Então, nós, como pessoas, somos observados 24 horas. Então, quando nos importamos em obedecer à ética do reino, nós não estamos preocupados com o que as pessoas pensam ou acham. Por quê? Porque nós temos um que irá nos julgar, que é Deus. Mas temos que ser cautelosos nesse posicionamento para não cometermos umas falhas como muitos cometem, que é o que a nossa lição vai nos dizer. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz o seguinte: porque em nada me sinto culpado, olha só, mas nem por isso me considero justificado, mas quem me julga é o Senhor. Então, por outro lado, é importante nós destacarmos o quê? Que se de um lado tem quem julgue, do outro lado tem os que são julgados. Então, em uma sentença, em um juiz, um tribunal tem dois requisitos, dois objetivos. Ou a pessoa é condenada ou a pessoa é absolvida daquilo que está passando. Então, o grande problema está nas pessoas julgadas, a serem um tipo que dizem assim: não me importa com o que as pessoas pensam de mim. Não é bem assim, né? Então, seria bom levar algumas coisas em consideração. Por quê? Porque examinar realmente se estamos sendo sal e luz sobre essa terra, ou caso contrário, né? Sem qualquer influência sendo sal e luz, seremos o quê? Apenas pisado pelos homens, né? Igual está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Então, se por um lado os que julgam indevidamente podem estar tomados pela arrogância que nós vimos, né? E os que são julgados por não se preocupar com o seu caráter e testemunho são acometidos pela mesma ignorância. Então, por isso que eu tenho que ser cauteloso com aquilo que as pessoas estão a me observar. Então, em Efésios capítulo 5, versículos 15, Paulo diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada: portanto, sede prudentemente como andais, ou vede como prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, nosso andar deve ser como sábios. No primeiro tópico diz o seguinte: não devemos julgar o outro. Mas que julgamento é esse? Então, tem um ditado no mundo que diz: quando eu aponto o dedo para um, tem 3 apontado para mim. Então, para isso, eu preciso ter um relacionamento, né? Então, se eu aprendo a me relacionar com o outro, e o que é relacionamento? É uma ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que unem com o mesmo objetivo e interesses, né? Mas o interesse é o bem-estar naquela pessoa. Então, isso que é relacionamento, jamais ter aquele pensamento egoísta de uns para com os outros. Então, nós, como Igreja de Cristo, formada por santos, né, porém seres humanos imperfeitos, estamos sujeitos a dificuldades em relacionamentos, sujeitos a enfrentar contendas e disputa. Então, tudo isso é notório no nosso dia a dia, mas como Igreja de Cristo, eu tenho que entender que o comportamento humano ele tem sido um grande desafio para nós. O ser humano, durante a vida cotidiana, passa por diversas experiências. Mas que experiências são essas? Que marcam profundamente nossa história, nossa vida, quer seja nossa infância, adolescência e mesmo assim na nossa fase adulta. Então, quando somos
os resultados das características boas ou ruins das experiências vividas na nossa vida, né? Então, em Cristo, nosso comportamento precisa ser moldado e não podemos esperar que as pessoas se comportem como nós, ou seja, características erradas ou herdadas e experiências mal vividas são diferentes. Por quê? Porque o Senhor mesmo disse, ó, sede misericordiosos. Eu sou diferente de muitas pessoas. E às vezes, ser misericordioso significa ser compassivo, isto é, cheio de compaixão, ou que expressa palavras por atos em um bom estado para o outro. Então, esse é meu relacionamento com as pessoas, mas devido às preocupações do dia a dia, às preocupações do nosso cotidiano, isso tem nos levado a muitos fatores errôneos e errados. E qual é a preocupação do Pai, de Deus, nosso Pai? Quando revelou o seu Filho não popular na cruz, unigênito, o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para nos entregar. Então, quando Jesus disse, sejam misericordiosos, como misericordioso é meu Pai, ele está dizendo aos seus ouvintes naquela hora, que imitem o Pai. Então, como foi o relacionamento de Cristo com o Pai, né? Então, ele usou toda a sua misericórdia para conosco, de dar sua vida em nosso favor. E não devemos fazer o quê? Ao invés de ajudar as pessoas, fazer algo de proveito para aquela pessoa em um relacionamento, uma amizade profunda, igual Deus chamou lá em Tiago, Abraão de amigo de Deus, assim devemos ser nós. E a Bíblia diz que quando é na angústia, há amigo mais chegado que irmão. Então, isso mostra um relacionamento profundo. Coisas com que as pessoas, ao invés de julgá-las de formas hipócritas, né? Pois também nós somos devedores diante de Deus. Eu não posso fazer um julgamento precipitado para aquela pessoa, mas um relacionamento íntimo com aquela pessoa. Meus queridos irmãos, esse é nosso relacionamento. Não temos como avançar, porque ainda tem muita coisa a ser falado. Então, ninguém deve ser julgado. Então, será que o crente ele não pode emitir nenhum tipo de julgamento? O que Cristo ele quis falar com as coisas, com essas coisas? Ou seja, Jesus ele é onisciente. Então, porém, nós não temos conhecimento suficiente para julgar imparcialmente, nem temos poder para condenar ninguém. Eu não sou juiz, né? Então, esse julgamento subjetivo, ele é tendencioso quando eu julgo uma pessoa, né? Então, não devemos ser praticados, mas sim ser praticantes do reino de Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta agora para o bloco 2, que tem como título, devemos primeiramente olhar para nós. Olhe só como esse tema ele é bastante peculiar. O subtópico 1 diz o seguinte, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Então, várias pessoas, elas emitem juízos impensados, infundidos a respeito dos outros, né? Então, Jesus, ele foi a pessoa que condenou justamente isso. Então, quando as pessoas fazem isso, as pessoas elas têm o quê? Uma mente cauterizada. Além de não atentarem para os seus erros, julgam qualquer pessoa, os outros, por estar insensível, né? Então, ela está insensível, então ela julga aquelas pessoas. Então, ela não sente mais aquela compaixão pelo próximo. Então, por isso que a sua mente está cauterizada. Eles não pensam em recuperação da pessoa, e sim na destruição. Para quê? Os que são alvos dos seus julgamentos fazem para si o quê? Também uma mente cauterizada. Porque quando nós somos atacados, às vezes por não termos uma cautela de resposta imediata, nós também atacamos, julgando a pessoa. Então, uma coisa é considerar que o que as pessoas elas realmente enxergam nas outras através de si mesmo,
É tanto que a psicologia, ela já falava sobre isso, que nós devemos considerar o que as pessoas enxergam das outras, né? Ou que alguém é capaz de fazer, achar que todos fazem a mesma coisa, né? Então, assim, por eu achar que a pessoa pode fazer a mesma coisa que eu faço um pré-julgamento daquela pessoa. Isso é o que a psicologia nos fala. E o que alguém não é capaz de fazer, acha também que ninguém vai fazer. E quando a pessoa faz, né, então fere um julgamento precipitado, agravando aquela pessoa. Então, por exemplo, é bem comum um mentiroso, ele está sempre desconfiado e assim sempre faz um julgamento que as pessoas não estão falando a verdade. Ele mente e ainda diz assim, você não está falando a verdade. Então, uma pessoa que não perdoa, ela acha também que ninguém é capaz de perdoar. Então, por isso que temos que ter esse cuidado ao olhar e se espelhar nas pessoas, porque o tema aqui, no nosso subtópico, ele é bem peculiar. Cuidado com o juízo exagerado, né, sobre os outros. Por isso que temos que ter essa cautela ao examinar justamente os outros. Por quê? Porque tudo isso são formas de quê? De mascarar nossos erros. Quando nós fazemos julgamento precipitado, achamos que os outros fazem, eu também faço, quando o outro não faz, eu também não faço, a gente apontamos mais os erros dos outros que o nosso. Então, por isso, as pessoas que vivem julgando os outros pelos seus erros e não aceitam conselhos a abandonar essa conduta. Então, esse também, geralmente, é a prática de outro erro. Aí vai entrar o subtópico 2, a inconsistência dos que possuem um espírito de crítica. Olhe só o problema aí, certo? Então, temos que ter cuidado. A Bíblia fala sobre um espírito mórbido, ou seja, doentio, moribundo, né? Os escribas e fariseus, eles eram peritos mesmo em julgar as pessoas. Eles eram autoconfiantes, se achavam justos aos seus próprios olhos, e isso foi o que Jesus condenou. Então, quando o homem ele exerce um juízo precipitado, eles não estão apenas usurpando o julgamento que é de Deus, mas também estabelecendo o seu próprio critério e julgamento. Então, quando eu julgo uma pessoa, eu estou tomando o lugar de um juiz. E esse juiz é o próprio Deus, eu não sou juiz, né? Então, a mesma régua que é medida para uma pessoa, é medida a outro, do mesmo jeito. Quando Jesus disse, não julgueis, eu não devia julgar a pessoa de maneira sincera, mas sim eu julgar uma pessoa que está fazendo um julgamento precipitado, um julgamento mentiroso. Por isso que Cristo condenou os escribas e fariseus. Então, os fariseus, eles faziam o papel de Deus, ao considerar que os outros eles eram mais elevados do que os outros, ou seja, para eles eram a sensação do momento, e julgavam os outros e não olhavam para si, e foi o que mais Cristo ele condenou. Então, Cristo, na nossa lição, ele mostra o quanto nós, seres humanos, né, mais estudamos sobre a natureza de Deus, iremos aprender, olha só, quanto mais nós estudamos sobre a natureza de Deus, iremos aprender de Deus como não merecemos nada dele, e não merecíamos, mas por sua misericórdia, por sua bondade e seu ato de misericórdia, ele nos alcançou. Eu não merecia, eu sou imperfeito, eu sou cheio de falhas. Então, essa lição, esse Sermão do Monte, vem nos mostrar justamente isso, onde nós estamos falhando, onde nós estamos fazendo uma autocrítica, um autojulgamento. Eu não sou juiz, juiz é Deus. Então, o foco principal aqui é o amor, ele não faz mal ao próximo. Por isso que aqui está o foco do amor sacrificial de Cristo. Imagine se Cristo não tivesse morrido na cruz por nós. O que seríamos de nós? Então, olha só, o amor de Cristo por nós, ele nos protege de várias situações que nós encontramos na vida. Então, nossos membros, eles guerreiam uns com os outros. Principalmente, Tiago, ele usa um texto somente falando da língua, porque a língua, ela é
um artifício precipitado. Às vezes nós fazemos um julgamento precipitado, sem conseguir enxergar aquilo que está ao alcance do irmão, mas pelo contrário, a gente olha primeiro o irmão, aí a Bíblia manda consultar primeiro o cisco que está aos nossos olhos, né? Antes de apontar para algo, devemos olhar para nós mesmos e ver como nós estamos a nossa vida diante de Deus. Então devemos ser claros. O Wisby, ele diz assim em seu comentário: ao afirmar que os fariseus julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmos, mas nós cristãos devemos julgar a si mesmos para ajudar a exaltar os outros. Olha só, eu devo julgar a mim mesmo e exaltar os outros. Isso foi o que Cristo, ele nos ensinou. Não devemos fazer julgamentos precipitados, ou seja, julgamentos mentirosos, mas julgamentos sinceros, baseados na palavra de Deus. Meus queridos irmãos, não saia do seu lugar, que logo logo iniciaremos o bloco 3. Queridos irmãos, estamos dando início agora ao nosso último bloco, o bloco 3, que tem como título: E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Aí é uma pergunta: Deus é severo? O apóstolo Paulo, ele diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 11, e versículo de número 22. Infelizmente, muitos cristãos, eles pensam em um Deus desequilibrado em sua essência. Eles dizem: Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas também diz que também é fogo consumidor. Deus é fiel. Ele é fiel. Ele abençoa o homem, ele leva o homem para o céu. Ele também condena o homem e leva o homem para o inferno. Ele é fiel nos dois quesitos, né? Porém, Deus é amor e ao mesmo tempo é santo. Sim, isso as pessoas dizem. Deus é amor e ao mesmo tempo é justo. Sim. E por isso é que ele é Deus. Sim, as pessoas, quando a gente, não a gente, mas quando fazemos julgamento precipitado, as pessoas usam logo esses termos. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, né? Ele é bom em toda a sua essência. Então, este Deus bondoso, para os que se arrependem dos seus pecados, não para aqueles que ficam no pecado, ele é bom, né? Ele é severo com os que pecam sem nenhum temor. Ele é severo. Ele é fogo consumidor. Ele é amor, sim, mas também é fogo consumidor. Se eu estiver no caminho, ele é fiel para cumprir com suas promessas. Mas se eu não estiver no caminho, ele também é severo para cumprir com as tuas promessas. Me lançar no lago de fogo e enxofre, como a Bíblia fala em alguns pontos da Bíblia. É dura a palavra? Mas é a realidade. Deus, ele é amor, entregou o seu filho, sim, mas para aqueles que arrependeram, nasceram de novo, tornou-se uma nova criatura, e não para aqueles que vivem em erro. Cristo, ele não vai ser severo para aqueles que andam na sua palavra. Deus, ele é severo para aqueles que não andam nos seus caminhos. Essa, sim, é a severidade de Deus. Então, desse modo, como é que Deus, ele vai nos julgar? O Todo-Poderoso, que é Deus, a lição diz que ele não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente. Não. Ele, Deus, que desencarrega a sua ira aleatoriamente. Por exemplo, Timóteo, capítulo 2, versículo 8, 2 Timóteo, diz o seguinte: Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, olha só, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Olha só, ele é juiz. Mas se eu não aguardar a vinda de Cristo, ele também é juiz. Mas ele não me dará a coroa da justiça. Então, o crente, ele deve ter consciente de que Deus é justo e estabeleceu o seu governo de forma moral e disponibilizou as suas leis para serem praticadas, né? Então, as leis, elas são divinas.
Então eu devo cumprir a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amar principalmente meu próximo e não fazer aquele julgamento precipitado. Lá em Daniel, capítulo 7, versículo 9, versículo 12, ele diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Versículo 12, do capítulo 7. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes o que o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a seus pais. Deus, ele é fiel, mas se eu andar de acordo com os seus mandamentos. Então, o julgamento do Senhor, ele não é feito pela nossa aparência ou acerca de fatos de maneira nenhuma, pois ele conhece o mais profundo e as nossas intenções do coração, né? Então é justamente que nós estamos falando que não estamos aptos a fazermos julgamentos precipitados quando julgamos baseados na palavra de Deus. Então assim, olha só, estamos aptos quando fazemos julgamentos, quando julgamos baseados na palavra de Deus. E nós não somos aptos quando nós não julgamos e não temos uma base bíblica para aquele julgamento. Então, nós estamos imitando nosso julgamento. Não estamos imitando nosso julgamento, e sim reproduzindo o que a Bíblia ela nos diz. Porque isso é um exemplo de justiça. Porque se eu julgar as pessoas de maneira sem ser baseada na palavra de Deus, eu estou cometendo um ilícito precipitado. Eu não estou sendo bem objetivo. Estou sendo o quê? Fazendo um julgamento que aquela pessoa, eu não conheço a intenção daquela pessoa, eu não sei a vontade daquela pessoa, somente Deus, o Senhor Jesus Cristo, que conhece as intenções do coração do homem. Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso a gente vê lá em Atos capítulo 13, verso 22. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 6, diz que porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que quer por filho. Então, ele vai lhe repreender. Então, ele, embora amasse Davi, o Todo-Poderoso, ele não isentou da punição a Davi, de maneira nenhuma. Davi errou, ele foi punido pelo aquele erro. Então temos um juiz, o juiz é fiel, o juiz ele é Deus. Então Davi ele sofreu as consequências, principalmente do seu pecado, sem se queixar-se de Deus. Ele sabia que o juízo divino era justo. É complicado. Apesar de ter se calado por um tempo sobre o seu pecado, quando Davi, lá em Salmo 51, ele foi confrontado principalmente pelo profeta Natan. Quando fazemos julgamento precipitado, Deus ele sempre há de nos alertar. Aí ele diz, lá em Salmo 51, versículo 4, pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Só temos um juiz. Então, a severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a palavra de Deus. Salmos 32, versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Provérbios 28, 13. Os que encobrem as tuas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa, as se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Então, nós, como cristãos, devemos seguir as recomendações de Jesus. Não fazer um julgamento precipitado com o próximo. Não julgar mesmo, não falar, não defamar. E lá em Gálatas, capítulo 5, ele fala uma lista de obras da carne. Então, não devemos nós tomar a posição que é de Cristo, de juiz. Eu não sou juiz. Então, Cristo é quem vai julgar. E Paulo, ele nos alerta, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Ele diz, olha, por que você julga as coisas mínimas? Não sabeis vós que nós vamos de julgar o mundo e também vamos de julgar os anjos? Quanto mais você julga as coisas mínimas? Então, olha só, ele fala de algo muito melhor para o cristão, para a igreja de Cristo. Então, nós,
como uma pessoa, nunca devemos experimentar apenas um julgamento exterior, mas sim olhar para dentro da pessoa e ver que realmente aquela pessoa ela precisa de uma palavra de ânimo, de uma palavra de mudança, de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo. Deixar que Deus julgue as pessoas, deixar que Deus tome as atitudes pelas pessoas. Eu não sou juiz, nem sou advogado. Eu sou apenas um servo de Deus e devo agir como Cristo andou. Assim como ele deixou a sua igreja aqui na terra para amar, para perdoar e apregoar o teu evangelho, assim somos nós, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, acompanhe-nos pelas mídias sociais, tire as suas dúvidas e em breve estaremos de volta. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.